Olá, sou o pastor Gary Haynes e está começando mais um programa Movimento dos Discípulos. E desde cedo eu e meus irmãos começamos a trabalhar para Deus, ter um relacionamento com Deus e crescer nas coisas de Deus. Fiquei com fome de Deus desde cedo, comecei a ler a Bíblia de capa a capa já na infância, decorava passagens e fui crescendo nas coisas de Deus na minha vida, naquele período muito fértil, no período da infância na vida da gente. Mas um princípio que a gente vê no Velho Testamento, que você vê que os judeus praticam até hoje com muita sabedoria, eles discipulam seus filhos para serem judeus. Na realidade, assim, se você pensar que os judeus durante quase 2000 anos foram dispersos pelo mundo inteiro após duas rebeliões que tiveram contra os romanos, um mais ou menos no ano 70, e aí já teve uma dispersão grande, destruição de Jerusalém e tudo. Mas depois teve a pior dispersão dos judeus fora de Israel, por causa de uma rebelião que teve nos anos de 132 a 134 AD, que significa Anno Domini, ou o ano do nosso Senhor, contando teoricamente a partir do nascimento de Jesus como ano zero. Então, no ano 132, 3 e 134, teve uma rebelião em qual eles estimam que morreram mais de 1 milhão de judeus, que ainda dos que sobravam em Israel, porque já tinha morrido um monte e um monte tinham sido dispersos para os quatro cantos. Mas aí, numa mega guerra, que os romanos foram muito cruéis, falam em mortes de mais ou menos 1 milhão de judeus, e assim... E às vezes a gente acha que os judeus eram como cordeiros, na realidade eles eram ainda grandes guerreiros. Eles assustaram o Império Romano inteiro, que tinha o maior poderio militar da sua época e durante milênio antes e um milênio depois. E eles ainda assustaram Roma, mas como não era o propósito de Deus, essa rebelião, que o reino de Deus tinha vindo para tocar as pessoas a nível espiritual, Deus não estava naquela época restaurando o reino físico a Israel. Aí os judeus, o que aconteceu com eles? Foram dispersos para os quatro ventos, e aí a partir dali você tem judeus nos próximos quase 2000 anos, principalmente espalhados pelo mundo inteiro. E mesmo assim continuaram judeus, continuaram ensinando e crescendo nas doutrinas do judaísmo. O que nós cristãos chamamos do Velho Testamento é o testamento atual deles. Junto com isso eles têm tradições e outros livros e coisas assim que acompanham, mas eles têm que o canon das escrituras deles, o Velho Testamento, são os 39 livros que nós temos na nossa Bíblia, chamado Velho Testamento. Então, como é que os judeus conseguiram estar espalhados pelo mundo inteiro, em outros povos, sempre quando um povo com uma cultura e língua vai morar no meio de outra, em 1 a 3 gerações são totalmente absorvidos. Se você estudar um pouquinho a respeito de povos e mudança e migração de povos, quando eles vão morar em outro país, com outra cultura e outra língua, em não muito espaço de tempo eles acabam absorvendo aquela cultura. Você vai ver no Brasil isso aí, nós tivemos grande migração e imigração de japoneses no Brasil. E você vê que os japoneses que já estão no Brasil há várias gerações assimilaram totalmente a cultura brasileira, falam português, a maioria da turma mais jovem não falam mais japonês e são brasileiros, Ninguém nem pensa que não sejam brasileiros, porque eles acabaram absorvendo dentro da cultura e viraram parte da cultura. Você vai no Amazonas, eles falam, foram extintos e acabaram a maioria das tribos de índios. Não, na realidade, os descendentes dos tribos que tinham séculos atrás na Amazonas estão vivos, eles apenas são amazonenses e pessoal do norte do Brasil misturado e absorvidos dentro da cultura. E assim em diante, tem sido sempre assim na história do mundo, exceto com os judeus, que dispersaram para o mundo inteiro e continuaram sendo judeus e acreditando no Velho Testamento, no Torá e seus ensinamentos, e continuaram firmes em cima daquilo. Por quê? Porque eles ensinam a criança desde cedo no caminho deles e ele continua indo naquele caminho.
Então, vamos ler uma passagem que vem do Velho Testamento, em Deuteronômio, capítulo 6. Diz o seguinte, capítulo 6, versículos 5 a 7. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Gente, pondere, esse é o segredo, o coração do motivo que os judeus preservaram as suas crenças. E depois de quase 2000 anos, começou uma migração de surdinha quietinho de volta para a terra que Deus tinha prometido para eles. E lembra uma coisa, em primeiro lugar, eu não sou de uma linha judaizante, eu não vejo isso correto biblicamente, onde quem é gentio tem que virar judeu, né, para ele caminhar corretamente nas coisas de Deus. Não. Mas eu vejo claramente nas Escrituras que mesmo Deus tendo nos enxertado na árvore, como Paulo explica, né, a gente pela fé, os gentios, agora temos, junto com os judeus, as promessas de Deus, ele não largou ou abandonou as suas promessas ao seu povo, os judeus, continuam também. Então, uma coisa em paralelo, né? Ele tem promessas ao povo judeus e você vê isso, obviamente, nos acontecimentos do último século. Olá, sou o pastor Gary Haynes e eu tenho que te dizer, acabou, nosso tempo de hoje acabou. Ajuda a gente a divulgar o programa, gente. Eu estou falando disso todo dia porque é importante. Fala para os outros, ora para a gente, estamos aí numa guerra para as coisas de Deus juntos. E se Deus quiser, te vejo no nosso próximo programa, Movimento dos Discípulos. Olá, sou o pastor Gary de novo e eu quero falar com vocês sobre esse ministério, Movimento dos Discípulos. Nosso ministério é algo que Deus fez nascer no meu coração para fazer diferença em nossa geração para Jesus. Eu acredito piamente que a palavra de Deus tem que ser a nossa autoridade máxima em assuntos espirituais. Infelizmente, em muitos casos, nós deixamos tradições e opiniões dos homens tomarem um espaço de pé igual com a palavra. Então, parte da nossa visão é ensinar a verdade de Deus de forma impactante. Se tem que contrariar, que contraria, mas que contraria quem está errado, né? Que a palavra de Deus que faça o trabalho de contrariar para trazer as pessoas para o que é certo e verdadeiro, porque isso muda vidas. E parte da visão é a gente aprender a sermos discípulos de Jesus, como era a igreja no Novo Testamento, sermos cheios do Espírito Santo, como a igreja no Novo Testamento, e sermos cheios de compaixão e amor para as pessoas, como também era a igreja no Novo Testamento. Esse projeto é um projeto de fé. Eu não tenho como bancar. Se nós vamos continuar aqui no ar, onde você está assistindo, acompanhando, se a gente vai poder não só continuar no ar aqui, mas pensar em ir para outros lugares, né, outros canais, outros espaços, só podemos fazer isso com sua ajuda. Nós precisamos de parceiros que ajudam com contribuições, né, a gente chama de parceiro em missão. O parceiro, né, que está conosco no projeto, e na missão que nós estamos juntos aí de fazer algo para Deus. Então assim, você pode fazer uma contribuição única agora para ajudar, você pode fazer um compromisso mensal, né? Nós temos um plano onde a partir de um certo nível de compromisso você ganha, né, um brinde do ministério, né? Não, de forma nenhuma estamos tentando te recompensar pela sua oferta, é apenas uma forma de agradecer na realidade. Então assim, se você quer trabalhar conosco nesse projeto, vai para o nosso portal agora, que é discipulodejesus.com.br. Repetindo, discipulodejesus.com.br. Lá você vai ter onde clicar, cadastrar, fazer seu compromisso. Você pode contribuir com cartão de crédito, débito, boleto bancário, depósito bancário, como você quiser. Então, ajuda a gente a expandir e tocar vidas para Jesus e continuar no ar aqui abençoando a tua vida também.